Oi, gente bonita, uma luz linda, maravilhosa. Resolvi deixar registrado um vídeo gravado aqui pra vocês no Central Park, outono em Nova York. Legal, né? Então, vou falar um pouquinho sobre um assunto que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? E eu vejo até, assim, muitos profissionais também com dúvidas, sem saber trabalhar, sem saber como indicar, sem saber o que prometer. São os fios de PDO, né? A minha experiência me diz, né, que eles são um instrumento bem importante, né, no estímulo da produção de colágeno. E são um instrumento ainda muito mal utilizado, né? Pelo menos em termos de Brasil, assim, dos cursos que eu já fiz, eu percebo que as pessoas sabem muito pouco, na verdade, né? Todos os alunos, nós alunos, a gente sai do curso muito animado para usar a técnica que a gente viu e muitas vezes a gente vai prometer para os nossos pacientes resultados que a gente não vai ter, né? Porque a máquina, o mecanismo da venda, né? Tanto para vender o curso quanto para vender o próprio material, eles deixam muito a desejar em termos de como mensurar a expectativa, como mensurar o ganho real que o paciente vai ter, né? Então, assim, a minha experiência já me diz assim, que, por exemplo, quando a gente tem uma papada com muita flacidez, né, que fica aquela pele pendurada, a gente teria que usar realmente muitos fios de PDO para a gente conseguir um resultado. Se a gente quiser que o resultado seja o lifting da papada, né? Não se a gente quiser estimular colágeno. Estimular colágeno, assim, de 4 fios em diante, a gente já está estimulando uma boa quantidade de colágeno, 4 fios que eu digo, 4 fios espiculados, né? E quando a gente fala de fios lisos, gente, é de 40 para cima para você estimular uma região, né? Se fosse estimular, por exemplo, essa região aqui, do que a gente chama de jaws, né? Aquela quedinha ao lado da boca, a gente teria que colocar pelo menos 20 de cada lado pra gente estar fazendo um bom estímulo dessa região. Mas quando a gente tá falando de fios espiculados, as quantidades são menores, são fios bem mais grossos, né? Eu acho que um fio especulado corresponde aos 50 fios lisos, assim. A diferença é bem grande, né? Então, quanto mais jovem o paciente, quanto menos pitose, quanto menos queda, quanto menos coisa pendurada o paciente tiver, vai ser melhor o resultado do fio de tração. Isso não significa que quem tem uma queda maior não vai ter benefícios, mas não vai ter o efeito de lifting que a pessoa espera. Não, pelo menos não no primeiro momento. Esse lifting, ele é um trabalho constante, assim, de passa fios, no ano seguinte repete fios. Lá pelo terceiro, quarto ano, a pessoa vai estar começando a ter uma firmeza maior, né? Não dá pra gente fazer essa promessa de que, assim, 2 fios de cada lado, a pessoa vai ficar firme, a bochecha vai sair daqui, vai vir pra cá. Pelo menos o que eu vejo, né? Em todos os cursos, infelizmente, em todos os cursos que eu já fiz, eles nos levaram, assim, a acreditar, nós alunos, que a gente teria um poder de lifting muito maior do que o que a gente de fato tem. Tanto no momento inicial, quanto depois da acomodação dos tecidos, né? Então, assim, eu continuo considerando fios um excelente aliado, mas eu gostaria de deixar claro para vocês, quanto antes a gente começa o processo, né, de cuidado, e não só com o que a gente vai estar injetando no nosso corpo, mas cuidados com a nossa alimentação, cuidados com o exercício físico, cuidados com ingesta de água diária, cuidado com o protetor solar, tudo isso vai ser preponderante na maneira como você vai envelhecer. E quanto antes você começa, melhor, não tem como dizer, sabe? Assim, às vezes, tem muitos casos, né? Os rostos que são mais magros são os mais fáceis da gente trabalhar, porque a gente ganha com volumes e a gente consegue um processo de rejuvenescimento mais evidente. Faces muito pesadas, né? Bochecha muito grande, aquela parte de baixo muito pesadona. É bem mais difícil de trabalhar, né? Não é que não vale a pena, sempre vale a pena porque você está fazendo um tratamento, você está tratando aquela pele. Mas a gente não pode prometer muitos resultados para esses pacientes, porque é muito difícil de trabalhar. Mesmo numa cirurgia plástica, não sei quais seriam as limitações, mas os rostos pesados, eles são bem complicados. E a gente tem aí os esvaziadores, os empty tears, a gente tem as lipoaspirações, a lipo de papada, a lipo de jaws. Acho excelentes recursos, né? Eu acho que hoje quando eu olho para uma face que precisa de lifting, é uma face pesada, eu vou primeiro pensar em tirar aquela gordura. Provavelmente fazer uma lipo. E posteriormente a gente firmar. Começando com bioestimuladores líquidos e depois passando os fios de PDO para a gente ter aquela densidade, aquela rigidez maior, né? Mas o que eu vejo muito, assim, é as pessoas postarem antes e depois imediato do fio de PDO, então olha como é que ficou mais firme, né? Olha aqui o efeito lifting que fez, olha o pescoço estava aqui embaixo pendurado, olha como fez. Só que isso, pra mim, assim, acho que eu já teve algum momento que eu até postava essas fotos também, mas eu acho, sinceramente, propaganda enganosa, porque não é assim que fica, né? O resultado dos fios não é aquele resultado que a gente mostra no imediato. E eu acho que esse é até um tiro no pé, porque as pessoas fazem essa propaganda, o paciente vai buscando isso, e não é isso que o paciente vai ter. Pelo menos não 10 dias depois do procedimento. Então acho que é isso, acho que os fios, eles são excelentes recursos, acho que eles vêm com tudo, principalmente quando a gente não quer adicionar volume, a gente só quer adicionar firmeza, né? Porque com o Sculptra a gente consegue firmeza, mas a gente acaba ganhando um pouquinho de volume, o que é ótimo para um rosto magro, que nem o meu. Mas quando a pessoa já tem um rosto mais redondinho, a gente não quer esse volume. E aí a gente tem que optar ou por um radiese, quando a gente quer um estímulo, ou de densidade dérmica, né? Ele como bioestimulador, ou os fios, né? Eu acho que os fios, eles realmente vão entregar um tipo de resultado interessante
para a gente começar a controlar o processo de envelhecimento, para a gente melhorar também. Já temos fios específicos, fios preenchedores de rugas profundas, né, que a gente coloca naquela ruga que já está marcada. Então acho que fio aliado com peeling, aliado com outras tecnologias também são uma coisa bem interessante. Era isso, pessoal, que eu queria falar com vocês sobre fios, porque eu vejo muita coisa ser divulgada, muita coisa que leva a uma expectativa que depois fica difícil de ser atingida, né? Eu acho bem importante que ajustar a expectativa, a realidade, porque senão o que acontece, eu vejo muita gente falando mal de fios, e os fios são maravilhosos. É só uma questão de ajustar a expectativa, da gente entender que mesmo que você não esteja vendo por fora o efeito de lifting que muitas vezes vocês estão desejando, o efeito de formação de colágeno por dentro, ele está acontecendo e o fio está cumprindo o seu papel, né? É só uma questão de ajustar e entender a expectativa de vocês, tá bom? Se ficarem com dúvidas aqui sobre os fios, deixa pra mim, tá? Direto de Nova York, desse dia maravilhoso, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Todos os dias aqui foram maravilhosos. Nossa, a gente deu uma sorte tremenda. É uma delícia. Beijo, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like.